Direcionamento de empresa, quem dá é o Conselho de Administração, que é a nossa estrutura, que são os representantes do acionista. Se nós não tivermos a competência dentro de um Conselho de Administração para estar fazendo a leitura correta do que nós estamos vivenciando, de estarmos juntos da diretoria executiva, e aí eu falo como conselheira de administração, né? Ali, junto para entender esse momento, você não vai ter nenhum direcionamento que vem de cima para fazer, porque o que é o jogo de governança, né? Eu tenho um conselho que entende o que o acionista quer e vai direcionar uma diretoria executiva a fazer aquilo, tá? Se o direcionamento mais importante não vier do conselho, não vai ter isso. Então, a questão de você estar trabalhando em home office, da estrutura que você precisa, isso tudo envolve custo, isso tudo, e isso tem que ter pauta de um conselho de administração que não estava pensando nisso, porque isso era uma tendência há 5 anos atrás, e agora cai no colo. E agora não tem jeito mais de estruturar, porque dados importantíssimos tem. Nós estamos fazendo, inclusive, assembleia de administração, né, assembleia do Conselho de Administração via online. Qual a segurança que nós temos? Nossas empresas não estão preparadas para o total segurança que precisa ter, são dados importantíssimos e tudo. Então, é uma revolução geral. Quer dizer, o home office, não é o fato de você estar trabalhando em home office, você trabalhando online, isso cria uma coisa, e as nossas empresas, tanto as grandes, pequenas e médias, pegou todo mundo sem estrutura para fazer isso. O que vai acontecer? Que a iniciativa privada, as que estão mais com robustez financeira e tudo, elas vão ter que pular na frente, porque elas não podem correr o risco, né, de perder, por exemplo, a privacidade dos dados estratégicos que ela tem que fazer ali. Então, isso tem. Então, você tem uma estrutura de governança onde as pessoas entendem aonde a empresa precisa ir, que aí a questão do propósito, o propósito esteja claro, e o que ela tem que fazer, inclusive para salvaguardá-la neste momento, é a função de conselho junto da diretoria executiva. Então, se você tinha um que comandava, que direcionava e o outro que fazia, esses dois têm que estar conversando junto, porque o contexto é diferente para as duas instâncias. Então, então, você vai exigir dos conselheiros uma proximidade maior, um dia a dia mais atento à diretoria executiva, até para criar o senso de urgência e definir rapidamente aquilo que uma diretoria executiva não pode parar. Estamos vendo, né, Júnior, muitas empresas adaptando fábricas para atendimento ao Covid. Isso é ótimo, essa solidariedade que você já tinha comentado e tudo. Mas para um executivo fazer isso, ele precisa de uma aprovação do conselho. Para o conselho aprovar isso a tempo, a hora muda isso, ele tem que dizer, olha, vai acontecer isso, pode fazer, e avisar para o acionista que está... O que é o acionista da empresa? Ele está colocando dinheiro naquela atividade que ele acha que a empresa ela está muito bem. Não é para ela fazer alguma adaptação. E é o conselheiro que vai ter que levar para o acionista e falar assim, nós estamos precisando fazer isso para atender a pandemia. E aí coloca em xeque, por exemplo, o tipo de acionista que você tem. O conselho de administração, ele passa a ser o fiel da balança para de alguma coisa, criar o senso de urgência para a diretoria executiva fazer e explicar para os acionistas o que está sendo feito ali dentro. Quer dizer, que você cria uma proximidade nessas instâncias que estava muito bem definidas. Todo mundo sabia o que tinha que fazer e estava mais ou menos a pau definir. Agora misturou tudo. Em termos de propósito, você tem que a missão da empresa, né, que é o senso de direção e é função do conselho isso. A missão da empresa está definida, tem que ser adaptada ao coronavírus. Quer dizer, a segregação de papel, a agregação de valor que a empresa tem que prestar, que todas as missões é assim, sou uma empresa do setor tal que existo para agregar o valor tal para a sociedade. E isso, num tempo de coronavírus, isso tem que ficar mais explícito, ela tem que ser qualificada ali. O que muda muito? É o que a gente chama que começa o planejamento, a visão da empresa. A minha visão é sobreviver. Como que eu vou sobreviver? Agregando aquele valor que os meus acionistas estão esperando que faça. Porque quando você para em propósito, o que é o melhor, né? É quando você tem um propósito pessoal tão grande que tem tudo a ver com o propósito da empresa que te seduziu para trabalhar com ela. Quando você tem essa junção, não tem para mais ninguém. A empresa vai ser sucesso, porque ela consegue atrair, ela consegue seduzir o funcionário a participar do jogo que ela está propondo, porque para ele vai ser o melhor.
Sim, alinhamento. Ele consegue perceber. E a empresa e os funcionários conseguem perceber ali, Júnior, que fazendo parte daquela empresa, ele vai ser a pessoa e o profissional que ele quer. Nem que a empresa seja um meio circunstancial para ela. A empresa passa para ser para o funcionário, para um profissional que está entendendo o momento agora, um meio para ele conseguir chegar onde ele quer chegar.